Nessa aula a gente vai falar sobre a convergência, a velocidade de convergência do método do ponto fixo. E aí, para iniciarmos a discussão, primeiro vamos fazer uma definição aqui. Então vamos analisar o que essa definição está dizendo. A definição começa falando de uma sequência xk que converge para um certo número psi. E aí ele define EK como sendo xk menos psi. E aí, nisso aí a gente já consegue concluir facilmente de que essa sequência aqui que a gente criou EK, ela vai convergir para onde? Alguém sabe dizer? XK é uma sequência que converge para Xi. A gente criou uma sequência EK, definindo ela como sendo XK menos Xi. Se a gente toma um limite aqui com K indo para infinito, para onde que vai esse limite? Vai para zero, né? Porque o limite disso aqui é igual ao limite disso daqui. E o limite disso, o que é? O xk converge para o Xi. Então vai ficar Xi menos Xi, que é igual a zero. Então, se a sequência xk converge para Xi, então a sequência EK, definida como sendo xk menos Xi, vai convergir para zero. E essa sequência aqui é chamada de erro na iteração K. O que isso significa? Aqui no cálculo numérico a gente está criando sequências que vai aproximar alguma coisa. E muitas vezes você não consegue calcular essa sequência, o limite da sequência explicitamente. Você precisa simplesmente pegar um valor de K suficientemente grande e pegar esse valor como uma aproximação para o limite da sequência. Então, dado que você tem um xk usado como aproximação para o valor Xi desconhecido, então você está sujeito a cometer um certo erro aí, né, porque você vai estar aproximando. E que erro é esse? O erro é dado justamente pelo valor que você está usando para poder aproximar, menos o valor original. Então isso aqui é o erro que você vai cometer ao aproximar xk, ou ao aproximar o Xi, utilizando o termo, o valor xk dessa sequência. Então, por isso que essa sequência EK aqui é chamado de erro na iteração K. Beleza. Então a gente já sabe que a sequência EK, ela converge para zero. Agora a questão toda é o quão rápido que ela converge para zero. E aí, a gente tem o seguinte. Se existir um número P
maior do que 1 e uma constante C maior do que zero, tal que o limite, quando K vai para infinito, do módulo de EK mais 1 sobre o módulo de EK elevado a P, se esse limite aqui é igual a essa constante C, então o P é chamado de ordem de convergência da sequência XK. E esse C aqui vai ser a constante assintótica de erro. Mas vai ter casos que você não vai conseguir achar esse P aqui maior do que 1, que satisfaça isso aqui. Mas às vezes você consegue simplesmente que isso dividido por isso, sem elevar nenhuma potência, converge para um certo C, onde esse C aqui ele é uma constante cujo módulo está entre 0 e 1, sendo que precisa ser estritamente menor do que 1. Porque se isso aqui fosse, esse C aqui fosse igual a 1, então você teria basicamente que os dois são iguais e diferente de zero, né? Porque você tem uma divisão aqui, e aí você teria que ele não estaria convergindo para zero. Uma vez que você tem essa sequência K e você consegue encontrar algum valor P que satisfaça isso, então, para valores muito grandes de K, você tem que esse termo aqui todo vai ser aproximadamente C. Porque se isso aqui converge para C, então, eventualmente, isso aqui vai ficar tão perto de C quanto você queira. Então, dado um valor de K bem grande, né, você tem que... Então, se K é muito grande, então o módulo de EK mais 1 sobre o módulo de EK elevado a P é aproximadamente C. E aí você passando isso aqui para cá, multiplicando, você vai ter que o módulo de EK mais 1 ele vai ser aproximadamente C vezes o módulo de EK elevado a P. Bom, a gente já sabe, né, já falou aqui agora há pouco, que essa sequência aqui está convergindo para zero. Então a gente pode considerar o K grande o suficiente, de modo que de modo que isso aqui seja menor do que zero. Oi? Entendi. O melhor, menor do que 1, quer dizer. Aí o que acontece? Na verdade, isso aqui você consegue escrever, né? Já que a gente falou que o P é maior do que 1. Então, isso aqui vai ser igual a C vezes o módulo de EK elevado a 1 menos P vezes, ou melhor, P menos 1 vezes o módulo de EK. Então aqui eu só separei isso aqui nesse produto aqui. E aí, o que acontece? Isso aqui vai ficando cada vez menor, né? Conforme o K avança, isso aqui vai convergir para zero.
Então, esse termo aqui sozinho, ele vai convergir para zero. Então, você tem que... O módulo de EK mais 1 é aproximadamente o termo anterior multiplicado por uma coisa que está indo para zero. Então, e quanto maior for esse P, mais rápido essa parte daqui vai para zero. Então, isso aqui é uma forma de você, realmente, de você medir o quão rápido que está acontecendo a convergência. Por isso que esse P aí é chamado de ordem de convergência da sequência. Então, essa ordem de convergência é um jeito de você avaliar o quão eficiente é um certo método de você encontrar algum valor. Porque, por exemplo, se você tiver dois processos iterativos, por exemplo, dois métodos diferentes de encontrar a raiz de uma equação. E esses dois métodos, esses dois processos iterativos, eles geram sequências xk1 e xk2, sendo que ambas as sequências elas vão convergir para o mesmo valor, por exemplo, para a mesma raiz da função, mas a ordem da sequência xk1 ela é P1 e a ordem da sequência xk2 é igual a P2 e se você tiver P1 maior do que P2, então o processo que gera a sequência xk1 ele é mais eficiente do que o processo que gera a sequência xk2. Já que a convergência vai se dar mais rápido. Provavelmente você vai precisar de um número menor de iteração para você conseguir uma boa aproximação para a sua raiz. Então, essa é a importância dessa definição e da gente conseguir calcular a ordem de convergência de algum processo iterativo. E aí, agora a gente vai provar que o método do ponto fixo, ele, no geral, ele tem convergência apenas linear. Então, observa que aqui na definição a gente definiu duas coisas. Uma, né, que tem esse P aqui, né, que é chamado de ordem de convergência da sequência. E temos um outro tipo aqui de convergência, né, que é quando isso aqui converge para uma constante C menor do que 1, sem nenhuma potência aqui, né? Normalmente, esse tipo de limite que tem o erro aqui só satisfazendo isso daqui, no geral, de forma geral, essa convergência aqui vai ser mais lenta do que uma convergência de uma sequência cujo erro satisfaça isso aqui por algum P maior do que 1. Então, no geral, isso aqui converge mais... Isso aqui, a sequência associada a isso aqui converge mais rápido do que a sequência associada a isso daqui. Que é quando a gente fala que a sequência é pelo menos linear. E aí a gente vai mostrar que o método do ponto fixo, no mínimo, isso aqui ele consegue satisfazer. Mas depois a gente vai ver que, sobre certas condições, ela tem uma ordem de convergência P igual a 2. Mas, no geral, ela, pelo menos a gente tem a garantia de que ela é linear. Bom, lembra que
no método do ponto fixo, a gente definiu, né, uma sequência pegando um valor x0 arbitrário, em algum intervalo que contenha raiz, e aí você define x1 igual a um certo φ de x0, aí depois a gente define o x2 igual a esse φ de x1, e assim por diante. Você define o xk mais 1 igual ao φ de xk. Beleza. Então você tem essa equação aqui, né? Que o x k mais 1 é igual a φ de xk. E essa função, ela é tal que a raiz, né, que a gente quer encontrar, ela é um ponto fixo dessa função φ. Ou seja, nós temos que, se a nossa raiz, né, é dado por essa letra aí, xi, então a gente tem que o φ de xi é igual ao próprio xi. Ou seja, a nossa raiz que nós queremos encontrar, ele é um ponto fixo dessa função φ. Então, a gente pode subtrair essas duas equações aqui, e a gente vai obter o quê? Vai obter que xk mais 1 menos φ, ou menos xi, é igual a φ de xk menos o φ de xi. Então eu só peguei essa equação e subtraí as duas e obtive isso aqui. Alguém aqui lembra lá de cálculo o teorema do valor médio? Que envolve a derivada de uma função no intervalo? Uma função que é em algum ponto vai ter a mesma inclinação. Isso, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Que o Arthur falou agora, isso aqui, né? Se você tiver uma função diferenciável em um certo intervalo AB, então, digamos que eu tenho aqui A, aqui eu tenho B, e essa função aqui no A, ela vale aqui f de A, no B aqui ela vale um f de B, e aí digamos que o gráfico da função nesse intervalo seja algo mais ou menos assim. Peraí. Então, o que o teorema do valor médio fala é que, se você traçar esse segmento de reta aqui, ó, que liga o ponto AF de A ao ponto BF de B, então você consegue, existe pelo menos um valor C, aqui nesse intervalo, cuja a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto C vai coincidir com a inclinação dessa reta que eu tracei aqui. Você vai ter esse ponto aqui, C, satisfaz isso aí. Isso basicamente é você dizer que f' de C, existe um C tal que a derivada de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então você consegue garantir a existência desse valor C aí. E aí, no método do ponto fixo, estamos trabalhando com funções de modo que esse φ aqui, ele é diferenciável. Ele possui derivada no intervalo que você está trabalhando. Então, olha só. Isso daqui, eu posso pegar esse B menos A e passar para cá multiplicando. Então, eu vou obter o quê? Eu vou obter que f de B menos f de A
é igual a f' de C vezes B menos A. Então, veja só, a gente tem aqui, ó, φ de um valor menos φ de um outro valor. Então, aí está te pedindo para você utilizar esse teorema do ponto médio aí. Ele está falando assim, por favor, me use. Então, o que nós temos, então? Temos que existe um valor CK que está entre xi e o valor xk, tal que isso aqui vai ser igual a filhinha desse CK multiplicado por xk menos xi. Tranquilo? Tudo bem? Eu só utilizei esse teorema que a gente discutiu aqui, ó. Eu utilizei para a função φ, ó. Observe que o que eu tenho aqui é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Onde o B aqui nesse caso está sendo o xk, o A está sendo o xi, o C aqui está sendo o ck, que é um valor que está entre xk e xi, e a sua função f está sendo sua função φ. Então, é exatamente o que a gente tem aqui no teorema do valor médio. Então, eu só utilizei isso daí. Então, aqui o ck é um valor que está entre xk e xi. Beleza? Então, olha só. A gente tem que isso aqui é igual a isso daqui. Então, eu posso passar isso daqui para cá dividindo. O que nós vamos obter com isso? Vamos obter que xk mais 1 menos xi dividido por xk menos xi é igual a filhinha de ck. Tudo bem? E o que nós vamos fazer agora? Vamos tomar um limite. Observe que isso daqui é exatamente a definição de quem? Que a gente falou lá em cima. Isso aqui vai ser o EK, né? Nesse caso aqui de cima, o EK mais 1. E o de baixo aqui nós temos o EK. Então, tomamos o limite. Tomando o limite, nós vamos ter que o limite de EK mais 1 dividido por EK, quando o K vai para infinito. Agora eu quero ver quem acerta essa. Para onde que esse CK aqui ele converge? Oi? Ó, vou dar uma dica. Ó, usem o teorema do sanduíche. Oi? Isso. Que olha só. O CK, ele está sempre entre o XK e o XI. Então, assim, você tem aqui o XI aqui, você tem o XK. O XK, ele está convergindo para o XI e o CK está sempre no meio dos dois. Então, ou seja, o XK ele vai estar imprensando o CK e aí não tem outro jeito. Já que o XK está convergindo para o XI, então o CK também vai ter que convergir para o mesmo XI. Então, isso aqui
converge para que se. E aí, a gente também tem a hipótese de que essa derivada aqui, ela é contínua. Então, se essa sequência aqui ela converge para que se, então a derivada aplicada na sequência vai convergir para o filhinho de que se. E com isso acabamos de provar que de fato nós temos que a nossa sequência do processo interativo do método do ponto fixo, ele é a convergência é pelo menos linear. A gente acabou de provar que satisfaz isso aqui, mas só que esse C aqui, ele tem que ser menor do que 1, né? Em módulo, né? Mas, segundo o nosso resultado, que a gente enunciou na aula passada, que eu vou copiar aqui para vocês, deixa eu só achar ele aqui. A gente estava com esse teorema aqui na aula passada, né? Que falava que assim, se o φ de x ele é uma função de interação para a equação f de x igual a zero, e se essa função φ de x ela satisfaz que o φ de x e o φ' de x são contínuas em i, e além disso, o módulo de φ' de x está limitado por uma constante menor do que 1. Então, em particular, assim, isso aqui está limitado para todo x pertencente ao intervalo i, sendo que esse i aqui é um intervalo que contém o que se. Então, se por um acaso isso aqui, já que isso aqui vale para todo x pertencente ao i, em particular, isso aqui também vale para o próprio que se. Ou seja, nós temos que o módulo de φ' de que se ele é menor ou igual do que esse m aí que vai existir, que é menor do que 1. Ou seja, isso aqui é menor do que 1. Então, de fato, satisfaz a nossa definição aqui de pelo menos linear, já que converge para alguma coisa cujo módulo é menor do que 1, que é o nosso caso aqui. Beleza? Então, basicamente, já tinha visto essa definição de tinha que ser menor. Provavelmente quem criou esse teorema já falou assim, eu vou colocar aqui para ter essa condição, para justamente eu conseguir provar que vale isso daqui, né? Que essa sequência, a convergência é pelo menos linear. Normalmente quando a pessoa vai desenvolver a teoria, ela vai tentando coisas, ela fala assim, nossa, isso aqui não deu certo. Fala assim, nossa, mas se por um acaso eu adicionar essa condição aqui, então tudo vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e adiciona aquela condição. Daqui a pouco ela chega mais lá na frente e vê que tem alguma coisa que está atrapalhando ela, que ela não consegue concluir o que ela queria. Ela, nossa, mas ainda está faltando mais essa outra condição aqui. Ela vai lá e coloca. Então meio que assim, o teorema é construído de trás para frente, sabe? Meio que normalmente, né, que assim, né, às vezes a gente pode pensar que alguém foi lá, nossa, me veio uma intuição de que esse teorema aqui, essa afirmação é verdadeira. Então agora eu vou fazer de tudo para poder provar. Existem casos que acontece de fato isso, mas na maioria da matemática que é construída, normalmente primeiro demonstra, e aí durante o processo de demonstração você vai construindo o enunciado do teorema
para poder valer aquilo que você está querendo provar, sabe? Então, esse foi o método do ponto fixo. Agora a gente vai ver o que é mais importante, que é o método de Newton-Raphson, que basicamente é um caso particular desse método do ponto fixo, que é o que realmente funciona e é mais eficiente para a gente. Na verdade, esse método do ponto fixo, ele só serviu para você poder definir o método de Newton-Raphson. Então, olha só. Vocês concordam que quanto mais próximo de zero for esse valor daqui, mais rápido vai ser a convergência? Porque, olha só, você tem que, né, para valores de K muito, muito grande, você vai ter que EK mais 1 vai ser aproximadamente o valor EK vezes o filhinha de Xi. Então, quanto mais próximo de zero for isso aqui, né? Então mais rápido eu vou estar diminuindo o meu erro de modo a aproximar isso aqui de zero, concorda? Por exemplo, se isso aqui for um número, por exemplo, 0,8, por exemplo, e aí, então, se por um acaso o EK ele vale 0,5, então você vai ter 0,5 vezes 0,8, que vai dar igual a 0,4. Então, o seu próximo termo, o EK mais 1, vai ser 0,4. Agora, se por um acaso, em vez de 0,8, esse Xi aqui, esse filhinho de Xi, ele for, por exemplo, 0,1, então o próximo termo, em vez de ser 0,4, ele já pularia para 0,05. Então você vê que se o Xi aqui, em vez de 0,8, fosse 0,1, então ele já iria pular daqui para cá já. Então ele ia convergir muito mais rápido. Então quanto mais próximo esse valor aqui ele for de zero, mais rápido vai ser a convergência. Então, já que é assim, por que a gente não toma, então, algum φ, de modo que a derivada dele no Xi seja igual a zero? Isso aí a gente vai ter a velocidade mais rápida possível. E é isso que nós vamos fazer.
Então isso aí é só o resumo do que eu acabei de falar aqui agora, né? Que o nosso objetivo agora é tentar escolher uma função de iteração φ de modo que a derivada dela no ponto que si seja igual a zero. Isso vai, além de não só garantir a convergência do método, como também vai fazer com que ela seja muito mais rápida. Isso vai acelerar a convergência do nosso método. Então, vocês lembram que o jeito que a gente definiu a função φ foi da seguinte forma. Φ de x igual a x mais a de x vezes f de x, de modo que o a de que si seja diferente de zero. Então vamos ver como é que seria, o que seria a derivada da função φ. Então, fazendo a calculando a derivada aí, você vai ter φ' de x, vai ser igual a derivada de x, que é igual a 1, mais, e aí nós vamos ter que utilizar a regra do produto, que vai ser a derivada do a vezes o f, mais o a vezes a derivada do f. Beleza. Então, calculando o que se aqui no valor que si, então você quer que, o que você quer é que o φ' de que si seja igual a zero, e isso aqui, usando essa definição aqui, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 mais a' de que si vezes f de que si mais a de que si vezes f' de que si. Mas quanto que vale f de que si? Vale zero, né? Que é justamente o valor que a gente quer encontrar, que é o valor que satisfaz f de x igual a zero. Então isso aqui vale zero. Oi? Não, isso aqui também a gente quer que ele seja igual a zero, mas além disso, né, o nosso propósito todo é justamente resolver a equação f de x igual a zero. E a gente está chamando de que si justamente o valor que a gente quer encontrar que satisfaz essa equação. Então, o f de que si tem que ser zero. Então, o que sobra aí é o quê? Você tem que 0 igual a 1 mais a de que si vezes f' de que si. E aí, se você isolar Se você isolar esse a de que si aqui, o que você vai obter? Você vai obter que a de que si é igual a menos 1 sobre f' de que si. Então aqui a gente tem que, de certa forma, supor que essa derivada aqui, a derivada da f no que si, tem que ser diferente de zero para você conseguir fazer essa definição aqui. Então, ou seja, para que você tenha que a derivada da φ
no que si seja igual a zero, basta você escolher um A que no valor que si, esse A seja exatamente igual a menos 1 sobre f' de que si. Então, um bom candidato para o A é você fazer o A de x igual a menos 1 sobre f' de x. Então, esse A que a gente acabou de escolher aqui agora, ele satisfaz essa condição aqui, que vai implicar o que a gente quer, que a derivada da φ nesse que si seja igual a zero. Então, voltando para essa fórmula daqui e substituindo esse A de x pelo que a gente acabou de obter aqui, obtemos que o φ de x é igual a x menos f de x sobre f' de x. Então, esse vai ser a nossa função iterativa que nós vamos escolher quando queremos utilizar o método do ponto fixo. Essa é uma das melhores escolhas que você pode fazer, porque isso aí vai acelerar a convergência do nosso método. Então, com isso, escolhido o valor inicial x0 da nossa iteração, aí nós vamos definir o xk mais 1 como sendo igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. E aí essa sequência aqui, ela vai convergir muito mais rápido. Então, nós vamos voltar para a função que a gente estava trabalhando nas outras aulas, que é o seguinte. Essa equação aí, ela tem duas raízes, que é o 2 e o menos 3. E a gente vai tentar trabalhar agora para poder encontrar a raiz 2. E vamos começar aqui com o x0 igual a 1,5. Então, a gente vai definir a função φ de x dessa forma daqui. Então, φ de x vai ser igual a x menos f de x sobre f' de x, mas isso vai nos dar x menos o f de x, que é x quadrado, mais x menos 6, sobre a derivada da f, que é 2x mais 1. Então, uma vez que definimos esse φ aqui, agora basta, e a gente já tem o valor de x0 que nós vamos utilizar, então a gente começa a nossa iteração. Então, temos, pois, o x0, né, igual a 1,5, o x1, que vai ser igual ao φ de x0, e substituindo o x aqui por
1,5, nós vamos obter 2,0625. Agora a gente calcula o x2, que vai ser o φ de x1. Isso aqui vai ser igual a 2,00076. O x3, que é igual ao φ de x2, vai ser igual a, com aproximação de 5 casas decimais, vai ser 2,00000. Também que se você aproximar para 5 casas decimais, você já tem exatamente a sua raiz já. Então você vê como é que a convergência foi rápida. Só para nível de comparação, vamos pegar aqui o exemplo que nós vimos na outra aula. Em vez de utilizar essa φ de x que a gente definiu aqui agora, a gente utilizou na outra aula essa φ de x aqui, que é raiz de 6 menos x, e a gente utilizou a mesma condição inicial, ó, e você vê aqui, ó, o x1, x2, x3, x4, x5, mesmo, ó, você já estava já no x5 e você ainda tinha esse valor daqui, ó. E sendo que o de cá, no x3, na terceira iteração, você já estava com um valor muito mais próximo do 2 do que você estava na quinta interação aqui com essa outra função aqui. Então é só um exemplo aqui mostrando que essa escolha para φ, dada por essa fórmulazinha daqui, é o melhor que você pode fazer. Então, o nosso algoritmo vai ficar assim, ó. Então, a gente vai supor que essa função aqui ela satisfaz as condições lá que a gente discutiu anteriormente. Então, primeiro passo do nosso algoritmo vai ser as condições, os dados iniciais, os dados que você vai entrar para o seu algoritmo. Então, os dados iniciais vai ser o x0, que é a sua aproximação inicial. E aí, o segundo dado que você vai precisar vai ser os erros que você vai utilizar como critério de parada, que são as suas precisões. Então, você vai ter o QC1 e QC2. Beleza, então, o segundo passo, nós vamos fazer o seguinte. Se f de x0 for menor do que ε1, faça x barra igual a x0 e fim do algoritmo. Então, o x barra vai ser o seu resultado final, que vai ser a sua aproximação. Mas caso isso aqui não seja satisfeito, então nós vamos para o passo 3. Nós fazemos k igual a 1. E aí, no passo 4, nós fazemos x1 igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Aí, no passo 5,
você vai fazer a verificação. Se o módulo de f de x1 for menor do que ε1, ou se o módulo de x1 menos x0 for menor do que ε2, faça x barra igual a x1 e finaliza. Mas caso nenhuma dessas duas condições seja satisfeita, você vai para o passo 6. O que o passo 6 faz? Simplesmente ele atribui o valor de x1 a x0. Então você faz x1, ou você faz o x0 ser o valor de x1. E aí, o passo 7, você faz k igual a k mais 1 e volta para o passo 4. E aí o algoritmo vai entrar em loop até que pelo menos uma dessas condições sejam satisfeitas. E você pode, para poder impedir um loop infinito, né, caso isso aqui nunca seja satisfeito, você pode adicionar uma condição extra, por exemplo, k seja menor do que 1000, por exemplo. Então você vai garantir que em alguma hora o algoritmo vai parar com certeza. Mas dado que essa função f aqui, ela satisfaz todas aquelas condições que nós discutimos aqui na aula, então isso aqui sempre vai acontecer de forma bem rápida. Só uma pergunta. O passo 4 deveria ser x de k é igual a x de k menos 1? Então, nós temos duas abordagens, né? Porque aqui eu estou fazendo o x0 igual a x1. Então, meio que aqui agora, quando você volta para cá, esse x0 aqui agora está sendo o que era o x1. Entendeu? Então, assim, o que você falou também, na verdade, é bastante comum, né? Tipo assim, que aí no caso, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu já fiz aqui o k igual a 1, então, em vez de escrever dessa forma daqui, eu poderia ter escrito xk, ou melhor, xk igual a xk menos 1 menos f de xk menos 1 sobre f' de xk menos 1. Eu poderia ter feito isso, e aí se eu tivesse feito isso aqui, então aqui, né, eu colocaria aqui o xk aqui no lugar do zero eu botaria xk menos 1, que eu botaria o xk, e aí eu poderia eliminar isso aqui, ó, e simplesmente fazer, agora eu vou incrementar o valor de k e volta para cá. Então seria uma outra forma de você definir. Inclusive, acho que na aula passada, que a gente também definiu o algoritmo desse tipo, e acho que a gente fez algo desse tipo. A gente utilizou k e k menos 1 aqui. Mas no caso do k, só está funcionando como um contador. Só um contador para você, se por acaso você quiser, em algum momento, souber quantas iterações você fez, você tem esse valor k aí. Que vai servir se você quiser, por exemplo, adicionar esse critério aqui. Nesse método, a ordem de convergência é qual? Então, a princípio, a gente provou que a convergência é pelo menos linear. Mas a gente vai ver aqui agora, nesse certo momento, que na verdade ela tem uma ordem de convergência 2. Seria o P igual a 2 lá. Eu vou fazer só um esboçozinho aqui de como que seria a demonstração.
para vocês matarem a curiosidade de vocês, caso vocês tenham alguma curiosidade a esse respeito. Então, assim, no geral, o método do ponto fixo, ele tem a ordem de convergência é linear. E tem uma ordem de convergência linear. Isso, o método do ponto fixo, no geral, que assim, você pode escolher muitas funções φ de x para poder você fazer o processo iterativo. Mas aí você tem esse método que a gente definiu aqui agora, chamado método de Newton, Newton-Raphson, que ele te dá uma diretriz para você escolher uma função φ específica. Aí, para essa função φ, você consegue algo a mais do linear. A gente consegue uma convergência quadrática, uma ordem de convergência quadrática, ou seja, o P igual a 2. Então, nós vamos tentar demonstrar aqui que, de fato, a ordem de convergência para o método de Newton, ela vai ser quadrática, ou seja, o P é igual a 2. Então, para começar, a gente tem que o xk mais 1 é igual a o xk menos o f de xk sobre f' de xk. E aí, se você subtrair o que se nessa equação aqui, você vai obter que o xk mais 1 menos que se é igual a xk menos que se menos o f de xk sobre o f' de xk. E isso implica que aqui a gente tem o ek mais 1 ek mais 1 igual a... E aqui você tem o ek menos f de xk sobre f' de xk. Alguém aqui lembra da série de Taylor? Que a gente viu em cálculo 2. Que basicamente você escreve uma função como sendo uma série envolvendo as suas derivadas. Então, você fazendo o desenvolvimento de Taylor de f de x em torno de xk,
vai te dar que o f de x vai ser igual a f de xk mais f' de xk multiplicado por x menos xk mais f duas linhas de ck isso. Vou pensar aqui na coisa. Ah, não, é a questão toda que você vai querer meio que truncar na potência 2, então você consegue garantir a existência desse CK, de modo que você consegue fazer esse truncamento e você tenha a igualdade, sabe? Então aqui é CK mesmo. Porque se eu fosse usar o XK, eu teria que continuar com essa sequência aí indefinidamente. Quadrado, onde esse CK é um valor entre x e xk. Ok. Agora, se eu aplicar agora aqui no lugar do x eu botar o xi, o que nós vamos obter? Que o f de xi é igual a o f de xk deixa eu ver aqui. F de xi tá, beleza. Mais f' de xk vezes xi menos xk mais f duas linhas de ck sobre 2 vezes xi menos xk ao quadrado. Beleza? Esse CK então é diferente do XK? Oi? Esse CK então é só um valor, ele é diferente do XK? Você a única garantia que você tem é que esse CK, existe um CK que vai satisfazer essa equação toda aí, e que esse CK é um valor que está entre x e xk, que nesse caso, como você pegou o x igual a xi agora, então você tem que esse CK aqui, ele é um valor que está entre o xi e o xk. Beleza? Então, mas isso aqui é igual a zero. E aí você consegue escrever então que o f de xk vai ser igual a f' de xk vezes xk menos xi
Então aqui eu basicamente isso aqui ficou isolado, né, no lado, né? E aí isso aqui eu passei para o outro lado, só que isso aqui passaria com um sinal de menos. Então, em vez de colocar um sinal de menos aqui, eu simplesmente multipliquei o menos aqui dentro, aqui, ó. Eu só troquei a ordem que eu estou fazendo a diferença aqui. Agora o de cá eu vou colocar normalmente menos F duas linhas de CK sobre 2. E aqui, como eu estou elevando ao quadrado, então tanto faz eu fazer QC menos XK ou fazer XK menos QC, que eu só estou multiplicando por menos 1. Quando eu for levar ao quadrado, ele vai desaparecer com esse menos 1, então não tem problema. Então vou colocar aqui XK menos QC elevado ao quadrado. O objetivo disso é porque esse XK menos QC é justamente o nosso EK. Beleza. Agora nós vamos dividir tudo aqui por F' de F' de XK, e com isso você obtém que você vai ter F de XK sobre F' de XK é igual a... E aí eu vou colocar logo aqui EK no lugar disso aqui. Então você vai ter EK menos F duas linhas de CK dividido por 2 vezes F' de XK multiplicado por EK ao quadrado. Peraí, o K é aqui embaixo. Beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essa equação aqui da seguinte forma. F duas linhas de CK sobre 2 vezes F' de XK vezes EK ao quadrado é igual a menos F de XK sobre F' de XK mais EK. Então eu só rearranjei isso aqui, né? Tipo assim, eu coloquei essa parte daqui pro lado de cá, com sinal trocado, e coloquei isso aqui com sinal trocado. Beleza. Agora, olha só que interessante. A gente tem que o XK mais 1 é igual a quem? É igual a XK. Deixa eu ver uma coisa aqui. Melhor, já até tem aqui o que a gente obteve aqui, ó. Que o EK mais 1 é igual a EK menos F de XK sobre F' de XK. E aqui eu tenho exatamente isso, ó. EK menos F de XK sobre F' de XK, ó. O que eu tenho aqui é exatamente o que eu tenho aqui. E isso aqui é igual a EK mais 1. Então isso aqui é igual a EK mais 1. Então, beleza. Então, agora, o que a gente faz? A gente pega e faz... e passa esse EK ao quadrado aqui para cá dividindo. A gente obtém que EK mais 1 sobre EK ao quadrado é igual a F duas linhas de CK sobre 2 F' de XK. Já viram onde é que a gente vai chegar?
Agora é só a gente tomar o limite. Então, o limite, quando k vai para infinito, de ek mais 1 sobre ek ao quadrado, vai ser igual ao limite disso aqui. Para onde que xk converge? Para que si. E para onde será que esse ck ele converge? O ck ele é o número que está entre qsi e xk. Então a gente já discutiu essa mesma coisa no começo da aula, né? Que se você tem que o xk converge para qsi, e você tem que o ck é algum número que está entre o xk e o qsi, então o ck obrigatoriamente vai convergir para o mesmo qsi. Então, tomando o limite aqui quando o k vai para infinito, você vai ter f duas linhas de qsi sobre 2f' de qsi. Então, nós acabamos de provar que isso aqui é exatamente o que a gente tinha na definição lá de ordem de convergência. Você tem o limite do módulo de ek mais 1 sobre ek elevado a um certo p igual a uma constante, onde essa constante é maior do que zero. Então, você tem que esse limite aqui, ele é verdadeiro. Então, você pode simplesmente tomar o módulo aqui, né? Colocar o módulo, se você colocar o módulo aqui. Aqui embaixo nem faz diferença que eu estou levando ao quadrado, então vai dar no mesmo. E aí eu boto o módulo aqui. Então isso aqui vai ser a nossa constante. Isso aqui é uma constante. E a gente acabou de provar que, de fato, a convergência do método de Newton, ele é uma convergência de ordem quadrática, de ordem 2.